Pô, decepção, velho. Mas é como eu falei. Se eu tivesse que dar de 0 a 10, eu daria uma nota 4, tá ligado? É ruinzinho. Mas o personagem, cara, eu acho o dublador em inglês dele sensacional, cara. Eu não vi como é que é a voz dele em japonês. Tem dois idiomas, né? Inglês e japonês. Inclusive eu legendei o jogo lá pra jogar. Pô, eu acho a dublagem em inglês do Astro sensacional. A voz dele marca pra caralho, velho. E não preciso nem dizer que é porradaria do jeito que eu gosto, né, velho? Eu posso não estar jogando, mas vendo o Astra cacetando os caras ali é muito bom. Eu só não gostei muito da parte que ele quase pegou no da outra mulher lá. Eu fiquei pensando, caralho, cara, tu é casado, filho da puta. Não, velho, faz isso não. Mas na hora que ele ia apalpar ali, né? Já dando spoiler, o jogo é ruim mesmo. Chega o sensei dele antes de começar a brigar com ele, né? Porque os dois vão brigar ali, né? Tampar um no outro na porrada, porque os caras querem matar o Astra. Aí o sensei dele, calma, Astra, vamos beber uma pinga aqui. Aí os dois ficam peladão lá como fala? Nos negócios termal ali, esqueci o nome agora. Águas termais, né? Aí tá, aí o sensei dele, que é o Algus, acho que é Algus, é um negócio assim. Chama as mulheres pra entrar e tal. Aproveita, Astra, fique à vontade. Aí eu fui tomando a pinguinha porque eu tentei sair dali. Não tem como sair dali, né? Eu clico pra levantar, o boneco levanta, aí a mulher. Ui, que grandão, né? Aí, beleza. O negócio é beber a pinga mesmo, não tem jeito de sair, né? É viúvo, né? Mas mesmo assim, pô. Acabou de perder a mulher. Acabou, né? Porque, né? 10 mil anos pra eles é como se fosse um ano na nossa vida, né? Eu acho. Ou menos. É. Aí eu tava bebendo na pinga, na hora que eu fiquei embriagadão, assim, doidão. Aí o Astra foi apalpar a mulher e toma aquele porradão do sensei no meio da força, tá ligado? Enfim. Aí eu encerrei a gravação, as gameplay de hoje. No momento que os dois iam começar a tampar na porrada, velho. Enfim, muito foda, velho. Exato. Mas assim, cara, as cutscenes, os momentos são legais, velho. Mas eu falei que como um jogo não funciona, cara. Se fala assim, pô, assiste Astro Wraith, cara. Aí beleza. Agora eu fui atrás de um jogo. Pô, vou jogar Astro Wraith. Não, eu tô assistindo Astro, velho. Tá ligado? É foda. Papo reto. História completa Honkai Impact 3RD, né, velho? O começo desse vídeo aqui ninguém vai entender porra nenhuma, né, velho? Falando de outro jogo e não de Honkai, né? Depois traz o Dante's Inferno. Vou trazer em breve, sim. Eu tô jogando muito jogo. Eu comecei a jogar jogo pra caralho, velho. É porque eu tô viciado em Demon Soul, né, velho? Porra. Mas enfim, Astro eu acho que não deve demorar muito pra acabar, não. Como é cutscene atrás de cutscene, é só deixar o vídeo rolando. Literalmente, cara. Eu nunca imaginei que eu ia jogar um jogo assim, ó. É foda. Deixar meu like aqui, já tô inscrito aqui no canal do Anjo Dark. Qualidade fui. Vamos lá, né, velho? Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo para ver até onde o burro se faz de inteligente. Exato, vamos lá. O amor. O amor. É a mais radiante das flores, desabrochando em cores que nem mesmo o mais habilidoso pintor poderia capturar. Ele nos eleva, nos faz sentir completos, como se pudéssemos tocar o próprio céu. Mas cuidado, meus queridos, pois até mesmo a mais bela rosa tem seus espinhos. O amor, em sua intensidade, pode nos consumir, nos cegar. Ele nos faz baixar a guarda, boa, nos né? torna vulneráveis ao Jogo toque anime. de quem pode, sem querer ou por maldade, nos ferir. É uma doença perigosa, à beira de um precipício, de êxtase e dor, onde um pau sem falso pode nos lançar em um abismo de desespero. Amar, dor, onde um pau sem falso pode nos lançar à beira de um precipício, de êxtase e dor, onde um pau sem falso pode nos Mais uma vez, rapidão. à beira de um precipício, de êxtase e dor, onde um pau sem falso pode nos lançar em um abismo de desespero. Eu juro que eu tô entendendo ele falando pau sem falso, velho. De êxtase e dor, onde um pau sem falso
pode nos lançar em um abismo de desespero. Amar é entregar seu coração, sabendo que ele pode ser partido. É a mais doce das agonias, a mais bela das insanidades e assustador. Sim, mas é justamente esse perigo que torna o amor tão incrivelmente vivo. Daquela que mais amou a todos e que menos pôde desse amor receber. Eu patrocinaria, na moral, Hitoshura e Angel Dark junto, velho. Após a derrota do Hasher da Dominação, Mei decidiu descobrir a verdade que Kevin estava propositalmente tentando esconder. Quando então ele decidiu que ela havia conquistado todos os requisitos para se encontrar com aquela pessoa. Ele então enviou Mei em uma missão para um local novo, mas ao mesmo tempo velho e completamente esquecido, tendo sido oculto pelo tempo, dizendo-lhe que lá ela encontraria todas as respostas que procurava. E após caminhar por um extenso corredor envolto em escuridão, Mei se deparou com uma misteriosa e bela mulher que parecia estar aguardando alguém. Fala galera, aqui quem fala é o Angel e aqui estamos nós novamente com mais um fresquinho capítulo do resumo de Honkai Impact. Hoje entraremos no arco Elysium Realm, ou Reino de Elysium. Bom, inclusive antes tem de mulher. tudo, precisamos explicar uma coisa. Esse arco do Curtiram Elysium minha Realm gameplay, é um véi. tanto quanto curioso, não só por brincar com nossa lógica de tempo, já que ele aborda muitas histórias do passado, sendo aqui onde a maioria das dúvidas que tínhamos da antiga era foram respondidas, como também porque esse arco acontece em paralelo com o arco Apocalipse. Isso é possível graças a gente estar acompanhando a visão de Mei, enquanto no arco Apocalipse vemos através de outra pessoa. Mas analisando as datas, faz mais sentido esse arco vir primeiro, antes do arco Apocalipse, principalmente para que algumas pessoas entendam algumas coisas importantes que são ditas aqui. Além disso, como eu já havia dito no último resumo, este resumo em específico não irá cobrir todo o arco. Decidi dividir o arco em partes para facilitar a produção e também para que não acabe virando outro vídeo gigantesco de 5 horas. Assim também acaba facilitando para que eu poste mais cedo. Acho que provavelmente o arco do Elysium Realm vai ser dividido em 3 ou 4 partes mais ou menos. E se querem que a próxima parte venha logo, já sabe né, compartilha aí. Sendo essa a sua missão mais importante do dia, vale lembrar, se inscreve, deixa o like e vira membro se puder. Além de tudo, vale lembrar que o próximo planeta de Honkai Star Rail, que durante a gravação desse vídeo ainda não lançou, terá uma grande conexão com os Flame Chasers. E esse vídeo pode acabar sendo uma boa recomendação para os jogadores novos de Honkai Star Rail. Assim, se você quiser saber para quem compartilhar e conhece aquele amigo que joga Honkai Star Rail, aí já tem uma ideia. Ademais, bora parar de perder tempo, afinal, não queremos outro resumo de 5 horas, então pega o cafezinho, deixa seu like e bora, que o arco do Reino Elysium está começando. O Reino Elysium é um local especial, um mundo criado com técnicas que fogem do conhecimento humano comum, um mundo... Sabe qual é a verdade? Não é o pior que não é o woke, cara. O woke é quando o bagulho é pra lá, representatividade, né, velho? Querer colocar pautas sociais em cima da obra. O problema, velho, é chinês ou japonês? Agora eu não sei. O problema, a lactação de Honkai, desses bagulho, não é porque a mulher casando com mulher, não é nada disso, cara. Isso é coisa de oriental, cara. É pra vender boneco. É igual Fate. Você falaria que Fate é o woke? Não é o woke não, meu irmão. É pra vender boneca, pra botar gasosa mulher ali mesmo no bagulho, cara. Então, aqui no nosso, né, no ocidente, aí é o woke. Agora lá, é pra vender boneco. Eles estão pouco se fudendo pra causa social, meu irmão. Representatividade. Eles fazem esse tipo de coisa pra vender mesmo. Tem que botar gasosa aí, porra. Tá ligado? Não é nem por causa de woke não, velho. É outra mentalidade. De memórias, que se estende por um tamanho incalculável. Um mundo onde o real e a ilusão se misturam, onde o sonho e a fantasia se tornam reais, e onde o real pode se tornar fantasia. Essa dimensão especial foi feita para abrigar o conhecimento da antiga era e dos maiores guerreiros da humanidade, para que eles pudessem transmitir seus ensinamentos e conhecimentos para uma geração posterior, como uma arca que vagava após o dilúvio, carregando consigo armas especiais que poderiam ser usadas contra o Honkai. Não havia nada como uma arma verdadeira e definitiva lá dentro.
Nem mesmo um guerreiro superpoderoso que poderia sair dali e vencer a guerra sozinho, mas o conhecimento dos heróis mais corajosos e poderosos que a humanidade já presenciou. Para aqueles que adentrarem nesse reino, inúmeras provações irão aparecer em sua frente, e qualquer um que deseje poder ou conhecimento ou a verdade deve superar essas provações e continuar adentrando até o fundo do Reino Elísio, pois só assim aquele mundo poderia realizar seus sonhos e desejos. Por ser um reino tão especial, normalmente qualquer humano que adentrasse naquele lugar, por ter seu corpo convertido em algo diferente, acabaria passando por vários efeitos colaterais. Pois é, isso não é woke não, mano. Isso é porque os caras gostam mesmo, tá ligado? Efeitos completamente. Pra vender, Apesar é de que diferente. ela não apresenta sintomas dos demais. Ela apenas se sentia meio zonza e sua memória, por algum motivo, parecia apresentar algumas falhas, onde ela raramente acabava por esquecer das coisas que não fazia muito tempo que foram explicadas. Além disso, ela conseguia sentir na pele que aquele mundo era diferente e bizarro. Era até mesmo diferente do teatro da dominação, mas ela também não conseguia explicar o porquê. Ela sabia que Kevin havia enviado ela para lá para obter respostas, mas sentia que ele ainda escondia algo. Porém, diferente dele, ela sentia que aquela pessoa... Pior que eu tava zoando o Bona, velho. Falando do psicólogo dele. Vocês acreditam que minha mãe entrou pra escola, velho? Minha mãe vai terminar o ensino fundamental e o médio, né? Eu não sei qual o estudo que tá faltando pra ela. Minha mãe cismou que ela quer ser psicóloga, velho. A dona da misteriosa voz em sua mente não mentiria. Ela terminando Na de estudar realidade, esse ano, era ela vai como se a entrar na dona da faculdade. voz em sua mente fosse a resposta para tudo que ela buscava, Elísia. Antes de começar a conversar com May, Elísia apresentou a ela seu primeiro obstáculo. Acontece que para May poder chegar até o Palácio Dourado, onde os Flame Chasers Pois é. ficavam, ela deveria passar por um caminho cheio de inimigos e armadilhas. De acordo com Elísia, isso era apenas um treinamento. Por isso, ela não precisava se preocupar se falhasse na primeira tentativa, e ela estaria ali para ajudá-la se algo acontecesse. May, que começou a esquecer novamente, acabou ficando cheia de dúvidas, se perguntando quem era Elísia, o que era classificado como vitória naquele lugar e o que era classificado como derrota. Elísia não voltou a explicar quem era, mas respondeu às outras perguntas. May venceria se conseguisse atravessar os inimigos e chegar até o palácio, e perderia caso não conseguisse mais avançar, caso acabasse preso em um loop infinito, ou até caso perdesse completamente sua identidade e consciência de si. Mas ela não precisava se preocupar, caso algo assim acontecesse, ela estaria ali para salvá-la. Enquanto conversavam, em paralelo, à medida que May passava dos inimigos, Elísia também falava sobre como May era bonita, dizendo que todos os Hershers eram deslumbrantes e poderosos. May perguntava se estava mesmo tudo bem. Um dos tais 13 mantes que acabaram sacrificando suas vidas contra o Honkai falar isso de um Hersher, mas Elísia dizia que ela tinha permissão. À medida que May começava a encontrar dificuldades, Elísia também comenta que ela estava se saindo bem, apesar de estar apenas recebendo sua bênção e proteção. Então ela estava curiosa. Pô, na moral, um dia eu quero, quando minha mãe for psicóloga, eu vou tentar fazer uma experiência, velho. Falei que minha mãe, né, velho? Aí é foda. Mas eu queria que ir num psicólogo de fato, só pra me ver como é que é, velho. Como é que é o psicólogo? Bora, me responde aí. Eu sei que o pessoal depois vai reclamar, você não tá prestando atenção na história do vídeo, foda-se. Mas agora bateu uma curiosidade. Quando tu chega no psicólogo, assim, pô, primeiro dia do psicólogo e tal, nunca fui, sei nem como é que é o bagulho? O que que acontece? Ele vai perguntar o que pra você? Como é que inicia o diálogo? Ela estava se saindo bem, apesar de estar apenas recebendo sua bênção e proteção. Então ela estava curiosa para descobrir nos próximos treinos até onde May poderia chegar. Mas é quando finalmente May atravessa o caminho e entra dentro do Palácio Dourado, a última arca da antiga era. Lá dentro, mais uma vez, May se reencontra fisicamente com Elísia, que queria ver quais memórias dela começavam a ser afetadas dessa vez. Assim ela pergunta do que May se lembrava, sendo que ela era capaz de lembrar de boa parte, menos do que aconteceu quando ela se encontrou com Elísia. Por isso, não lembrava de seu nome, mas lembrava de coisas não tão específicas como o fato de que ela era uma antiga Flame Chaser. Na tentativa de chutar o nome de Elísia, May acaba a chamando de Miss Pink Elf, e Elísia acaba fazendo beicinho, dizendo que May também devia ser mais uma daquelas garotas delinquentes que ficavam dando apelidos estranhos para as pessoas, dizendo que parecia ser o destino de Kevin se envolver com garotas assim. May acaba ficando com vergonha, já que sentiu que devia dizer esse nome, mesmo sem saber bem o motivo. Assim Elísia, mais uma vez, faz sua reintrodução,
se apresentando como Elysia, a segunda na hierarquia dos Flame Chasers, conhecida como Ellie, e uma das antigas heroínas da antiga era, que... Gente, mas eu quero saber como é que é o papo, velho, porque assim... Porque se for só pra conversar, meu irmão, eu converso com o vizinho, eu converso com minha mãe, eu converso, sei lá, velho, na internet com um brother. Não saber como é que é a conversa, tá ligado? Pode pra bater papo, eu vou pagar, vou gastar meu dinheiro pra conversar com os outros, rapaz. Tá doido, né? dos Flame Chasers, conhecida como Ellie, e uma das Boa noite, antigas Yakudama. heroínas da antiga era, que lutaram e morreram contra o Honkai. Valeu, né? Apesar de dizer isso, ela reitera que isso não é totalmente verdade. Afinal, a verdadeira Elysia nunca estaria em um local como esses, pois ficaria entediada demais e já teria saído para o mundo exterior para brincar com os Hashers da nova era. Ela era algo como um clone de Elysia, um clone feito das memórias da Elysia original. Por conta de ser um ser feito de memórias, ela só podia existir naquele lugar. Ainda assim, ali dentro, ela estava viva. O mesmo valia para todos os outros Flame Chasers que estavam naquele mundo, mas Mei achava aquilo estranho, pois não havia se encontrado com mais nenhum dos 13 caçadores das chamas que deviam estar lá. Elysia explica que isso se devia ao fato de ela ser a mais curiosa do grupo. Por isso Eu vou no psicólogo, velho. Mas eu tenho que fazer um contrato com ele, ó. Depois de 6 meses, se eu não melhorar, eu quero meu dinheiro de volta, velho. Se em 6 meses você me convencer de que eu não sou o Leônidas, que eu não sou o Asura, aí, beleza, eu te pago até o dobro, meu irmão, se você me convencer que eu não sou nenhum dos dois, velho. Agora, se eu sair daqui depois de 6 meses, querendo destruir meteoro com soco, mano, aí eu quero meu dinheiro de volta. Aí não funcionou a sessão. não havia se encontrado com mais nenhum dos 13 caçadores das chamas que deviam estar lá. Elysia explica que isso se devia ao fato de ela ser a mais curiosa do grupo. Por isso, normalmente, era ela quem saía para ver as visitas, diferente dos demais. Mas era questão de tempo, pois enquanto Mei estivesse lá, era certeza que hora ou outra ela se encontraria com os outros, seja porque ela se encontrou com eles pelo caminho ou porque eles vieram até ela. Elysia via que Mei parecia ainda curiosa, então, como sabia que ela havia ido para conseguir respostas, ela decidiu ser boazinha e contar a ela algumas histórias que... Cara, se eu fosse um psicólogo hoje, eu ia chegar lá e falando, meu irmão, vamos lá. Eu ia sentar na cadeira. Se ele me perguntar qual é o meu problema, eu pergunto se ele é burro. Ah, eu tô pagando pra você descobrir meu problema, rapaz. Eu não sei qual que é meu problema, não. Eu sei que eu tenho um problema. Descobre aí, velho. O que você tem que resolver? Eu sei lá, meu irmão. Quer que tu me ensina aí o bagulho, pô? E eu, hein? até ela. Elysia via que Mei parecia ainda É igual o curiosa, médico, então, vai no como médico e sabia vai te falar o que havia você ido tem, para não é? conseguir respostas, ela decidiu ser boazinha e contar a ela algumas histórias que poderiam ajudar mais à frente. Assim, ela explicou sobre os Mantis, os soldados híbridos da antiga era, que ganharam seus poderes ao terem seu DNA misturado com os de Fera Honkai, e sobre a maior de suas batalhas, a batalha contra o 11º Hasher, a batalha que dizimou os Mantis. A maioria dos membros acabou por falecer naquela época, restando apenas os 13 mais fortes, que ela reuniu sobre a mesma bandeira. Esses eram os heróis conhecidos como Flame Chasers. Cara, eu nem tô Mei na live achava do a forma domingo, de tô contar a falando história merda, de né? Elysia curiosa e peculiar. Era como um doce viciante. A forma que ela se declarava como uma jovem bela incomodava, ou deveria incomodar, assim como um açúcar em excesso de um doce pode, mas ao mesmo tempo passava um carinho tão único, talvez pela forma que ela a olhava, ou os sentimentos que ela transmitia, que era impossível chegar a uma conclusão. Tudo que Mei sabia é que ela queria cada vez mais escutar as histórias de Elysia. Elysia então para de contar, dizendo que por enquanto ela já havia dito tudo o que ela precisava, e pedia um elogio pelo trabalho duro. Mei se perguntava por que Kevin não contou tudo isso pra ela antes dela entrar, e Elysia fala que é sempre assim, com todos que lhe mandava até lá. Mei fica confusa e então Elysia explica que os outros membros da World Serpent já haviam entrado lá e usado aquele lugar como uma iniciação e treinamento, embora nenhum deles tivesse conseguido verdadeiramente se aprofundarem no Elísio. Mei então decide alcançar uma parte mais profunda do Elísio, e mais uma vez Elysia disse que a ajudaria, concedendo a ela sua bênção e dando suporte. Mei parecia curiosa do porquê ela estaria sendo tão prestativa, mas Elysia disse que era apenas uma forma de aliviar o tédio, como também estava curiosa para saber o que estava chamando tanto o interesse de Mei, a ponto dela continuar tentando sem parar, mergulhar no fundo daquele lugar. Será que havia algo urgente que ela precisava descobrir? Que se Ou eu era alguém bater com quem ela meia queria hora se de encontrar? papo com Sem o responder, psicólogo, Mei mais uma ele vai vez me volta para o lado recomendar. de fora, mais uma vez Aí em usando o outro, link de velho, que ele memória para não vai tentar conseguir atravessar resolver o meu problema, primeiro não. dos mundos dentro de Elísio, o mundo de cerejeiras. Onde Mei estava era o primeiro dos mundos, naquele gigantesco labirinto que era o Reino Elísio. Ele era diferente do Palácio Dourado, e mais ainda do mundo real. Era como se ele fosse mais distorcido.
Hum. Porra, velho. No final da sessão eu só ia mandar aquela pro psicólogo, bicho. Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo para ver até onde o burro se faz de inteligente. Dos mundos, naquele Mano. gigantesco labirinto que era o Reino Elísio. Ele era diferente do Palácio Dourado e mais ainda do mundo real. Era como se ele fosse mais distante. Não, velho, eu ia estar me fazendo de bobo, tá ligado? Pra ver onde o bobo ia querer dar uma desperto comigo, velho. Embora esse termo também Meu parecesse ovo. não se encaixar. Eles explicam que o Reino Elísio é constituído por uma soma de 13 fluxos de consciência, que originou 13 reinos diferentes, mas eles estão fundidos de forma bruta. Usando como exemplo abstrato, ela diz que é como se fosse comparar a realidade com uma folha de papel, branca e nova. Aquele lugar, então, seria Rapaz, é algo um como cara que origami. nasceu Por num conta da berço de mistura ouro, de né, velho? consciências, Infelizmente o cara às não vezes, teve um trauma uma na mesma vida. coisa poderia ter diferentes reflexos, o que causava essa estranheza na consciência do observador. May só conseguia Ele reclamar perdeu um daquelas ovo, aí ele vai explicações, saber o que pois que é mesmo trauma. Elísia parecer que estava tentando explicar algo com aquelas analogias bizarras, ela só deixava as coisas mais confusas. Elísia ri da reação de May e então fala: "E o que você acha dessa analogia? Eu sou tão delicada quanto uma flor." E May acaba sem reação. Percebendo que podia estar exagerando, Elísia diz que ela não precisava bater tanto a cabeça. Em resumo, o reino de Elísia era um Pois é, enorme né? e complexo labirinto, mas ela não precisava temer, pois ela estaria ali para iluminar. Olha, é por isso mesmo que ia ter um contrato lá, tá ligado? Ia ter um contrato se ele não resolvesse meu problema. Eu quero meu dinheiro de volta, quero devolução. Oxi. Era um enorme e complexo labirinto, mas ela não precisava temer, pois ela estaria ali para iluminar o caminho de May. E assim, mais uma vez, May percorre os corredores do Elísio, tentando alcançar uma nova parte dele. Enquanto continuava em sua exploração, May acaba se deparando com algo novo. Curiosa, ela pergunta para Elísia o que era aquilo, que ela havia encontrado, apenas para mais uma vez receber uma resposta em forma de uma analogia estranha. Aquilo que May encontrou era um signet. Elísia explica para May da seguinte forma: as escolhas que as pessoas tomam e que determinam suas vidas, normalmente, são escolhas feitas em momentos de pressão. E esses momentos noite, Jonathan, se tornam inclusive, não sei marcos se de sua dei boa vida. noite. Todas as pessoas têm diversos deles ao longo de suas histórias. E dentro daquele mundo, eles aparecem de forma física, como Parece gravuras mesmo. da alma e provas de existência. Aquele que May havia encontrado era um signet de Elísia. Por conta de estar conectado com sua alma, ele assumia a forma de uma rosa. E enquanto May explorasse, seria normal ela encontrar o signet dos outros Flame Chasers também. E caso ela verdadeiramente quisesse continuar seguindo em frente e explorando aquele lugar, ela precisaria pegar emprestado o poder daqueles signets. Embora ela achasse um pouco vergonhoso deixar outra pessoa pegar Esse psicólogo é naquilo. só... Afinal, era como expor mais de seu íntimo e verdadeiro eu para outra pessoa, uma parte de seu passado e sua alma. Mas May acaba ignorando a vergonha dela só e escutar, respondendo com contrato uma indiferença, puta. dizendo que se ela se sentia assim, então a partir de agora May iria ignorar todos os signets de Elísia e usar apenas os dos outros. E Elísia briga, perguntando se ela gostava de ficar intimidando as garotinhas fofas assim. Mas depois de brincar, ela acaba dizendo que May ainda assim deveria pegar o signet dela mesmo assim. Afinal, aquele lugar não era tranquilo ao ponto de May poder se dar ao luxo de não pegar um signet quando aparecia. Claro, isso se ela quisesse mesmo continuar a avançar. Mais tempo se passa e May continua em sua Analisar exploração. minha Isso raiva, até né, ela velho? chegar em uma barreira em que sua força atual parecia não ser capaz de atravessar e se viu forçada a parar e retornar mais uma vez ao Palácio Dourado, completamente exausta. Elísia a parabeniza por ter chegado tão longe, mesmo tendo entrado há tão pouco tempo. May não parecia acreditar naquilo, achando que para Elísia aquilo devia ser como uma criança se esforçando para fazer um trabalho de adulto e falhando. E Elísia tenta consolar May, mostrando que sua investida não foi em vão. Novas partes do palácio se abriram para May, graças a isso, assim como novas memórias também, mostrando um emblema da Fire Moth que apareceu. Pô, eu tô imaginando eu com o psicólogo, só nós dois trancados numa sala, tá ligado? Então, psicólogo, eu carregava a bomba comigo, tá ligado? Assim, ninguém sabia, velho, que eu tava cheio de bomba no bolso. Rapaz, eu carregava um facão escondido pra acertar os outros, tá ligado? Dentro da cueca, velho. Você acredita? Rapaz, já matei 300 homens assim, velho, que davam uma desperta comigo. Você não sabe, porra. Tá ligado, velho? Pô, quando eu vejo uma brecha assim, eu fico escondido. Só eu e um caba, velho. Se o caba me tirar do sério, olha, eu não consigo me controlar, não, ô psicólogo, doutor. Eu
fico maluco. Graças a isso, assim como novas memórias também, mostrando um emblema da Fire Moth que Psicólogo pode denunciar, velho? Eu achei que psicólogo era que nem o. Era que nem padre, tá ligado? Assim, quando vai fazer confissão. Se você confessar que matou alguém, esse tipo de coisa, ele não pode denunciar, né? Vai contra as leis da igreja, né? Já achei que o psicólogo era parecido, tá ligado? apareceu sobre a mesa e contando uma história sobre ele, Ah, envolvendo saquei. Sakura, Kevin e Mobius. Ela então dá o emblema pra Mei, de presente, e só de segurar, Mei conseguia sentir o peso daquelas memórias. Mei decide explorar novos espaços enquanto guardava aquele emblema consigo, e assim acaba entrando em um dos quartos, que antes estava fechado, mas recebe uma bronca de Elysia por estar invadindo os quartos dos outros assim, sem permissão. Curiosamente, Mei acaba respondendo reflexivamente com um pedido de desculpas, como uma criança que aprontou e ficou com medo da mãe, que mudou um pouco o tom de voz. Ela mesma não sabia o porquê daquela reação, mas estava mais curiosa agora para saber mais daquele quarto do que tentar entender o motivo disso. Porém, Elysia ri e diz que se ela estava curiosa, ela podia entrar. De qualquer forma, ela só estava brincando com Mei. Aquele não era o quarto de ninguém, era uma antiga sala que os Flame Chasers usavam para se reunir, mas Elysia não gostava daquele lugar. Afinal, aquele ambiente estava muito mais Cara, eu fico me perguntando, velho. Galera, eu tô acrescentando conteúdo pro vídeo, tá? Hum, Como é que deve ser a vida de um padre? Eu fico imaginando, tipo um Corinthians da vida, tá ligado? O Corinthians tem mais de 100 anos aí fazendo o que ele fazia, né? Enfim. Imagina um Corinthians crente, tá ligado? Assim, o cara vai sempre na igreja pra confessar, toda semana ou todo mês. Imagina só a vida desse padre, cara, sempre recebendo um cidadão desse. E o padre não pode contar pra ninguém. O padre, o que escuta ali, morre com ele, tá ligado? O que ele escuta fica com ele, não pode falar pra ninguém. Imagina como é que deve ser uma loucura, mano. Como é que o padre deve chegar em casa refletindo sobre isso, velho? Doideira, né? para se reunir, mas Elysia não gostava daquele lugar. Afinal, aquele ambiente estava muito mais a cara do Kevin. Se ela tivesse projetado o design daquele lugar, seria muito mais fofo, como seu quarto. Aproveitando, ela diz que se Mei quisesse ver como era, ela podia entrar em seu quarto quando quisesse. Padre, mas Mei pastor, só ignora esses caras e só andam pergunta como de Kevin carrão, meu havia irmão. decidido, parecendo Quero confusa, saber como é que esses já caras que ganham achava dinheiro, que velho. Elysia era líder Porra, dos eu nunca Flame vi um Chasers. padre e um Elysia pastor ri e pobre, fala velho. que era verdade. Ela não havia contado. Devia ser porque Mei parecia muito com uma antiga conhecida dela. Assim, ela acabou achando que Mei já devia saber, inconscientemente, e por isso não chegou a explicar. Fazendo as coisas na ordem certa dessa vez, ela para e explica que dentro dos Flame Chasers havia uma hierarquia. Foi Elysia quem decidiu fazer ela, já que achava que era algo necessário para um grupo. Mas dentro dessa hierarquia, Elysia estava apenas ocupando o segundo lugar, sendo somente a vice-líder. E por isso, coisas como documentos, escolhas de salas de reuniões, aparições em público, acabavam todos na mão do verdadeiro líder do grupo, sendo esse Kevin. Mas Mei sentia que ela havia feito aquilo apenas para jogar as responsabilidades e os trabalhos cansativos sobre os ombros de Kevin. Elysia faz beicinho e diz que isso eram apenas acusações, sem fundamentos. Ela garantiu de pedir a permissão de todos os outros membros quando foi decidir como a posição deveria ficar. Todos, inclusive o próprio Kevin, concordaram, mas Mei fala que provavelmente isso era apenas porque eles não conseguiam dizer não pra ela. Assim, mais uma vez, depois de conversar e descansar, Mei voltou para o labirinto, do lado de fora, tentando mais uma vez atravessá-lo. Durante a nova tentativa, Mei conseguiu avançar mais do que antes, e como Elysia havia dito, isso permitiu que Mei encontrasse com outros dos Flame Chasers realmente é outro 500, né, velho? A padre de padre. わらわの名はさくら。刹那の技術を後世に伝授するためここにある。はじめまして、ライデンメイよ。自己紹介は不要じゃ。律者が古の楽園に入った。 Essa é aquela mesma Sakura lá de trás? Aquela que tinha até um romance com a outra mina lá? Acho que não, né? Caramba, vai chegar um carro buzinando igual maluco aqui. これは英傑全員にすぐさま知れ渡ったことじゃ。そんなにビクビクする必要はないと思うけど。わらわたちにとってはそうじゃが、汝にとってはそうでもないじゃろ。まあよい。初対面の来訪者に対し、わらわの言葉は多すぎたやもしれん。この刻印を受け取るがよい。汝には順を追って説明するつもりはない。律者の反射神経を持つ者なら
普通の人間のようにこの贈り物を受け取ったせいでうろたえることはないじゃろう。ありがとう。けどそう言われたらかえって受け取りづらいけど、それがわらわの教えたい一つ目のことじゃ。この古の楽園にいる限り一刻も警戒心を緩めぬ方が。 Sakura, sem hesitação, após se encontrar com Mei, conversa com ela calmamente e friamente, concedendo a ela seus signetes para que Mei pudesse prosseguir, mas acaba não conversando muito com Mei, dando a Os impressão maiores de que ela estava em golpistas sua estão com própria a Bíblia debaixo do batalha, braço, e de que ela né? planejava se reencontrar com Mei em outro momento, e de que ela devia ficar atenta com quem se encontraria pelo caminho. Logo em seguida, ela se encontra com uma versão mais jovem de Furuha, que não tinha qualquer memória da nova era, já que seu clone foi feito na antiga era, usando as memórias da antiga Furuha. Por isso, ela não era capaz de reconhecer Mei. はじめまして後継者ワーと申します。不肖の刻印なれるように私も手伝います。委員長。はい。あ、いえ、何でもありません。分かってるはずなのに。 Irmão, hoje em dia o dízimo o pessoal deve passar com Pix, velho, com QR Code numa caixa, velho. Porra, o pior que me deu vontade de ir na igreja só pra ver como é que deve ser o dízimo hoje em dia, velho. Cara, eu não daria dízimo hoje em dia porque eu não tenho nem condição, cara. Assim, de verdade, eu não ando com moeda e nota, velho. Hoje em dia, comigo é Pix ou é cartão, velho. Eu não vejo uma nota na mão, assim, eu não boto a mão na... Ah, não, mentira. Quando eu viajei agora, eu tive que pegar dinheiro, velho, por causa do... A gente não sabia se... Como é que fala? Caralho, velho, como é que é o nome? Pedágio. A gente não sabia se pedágio aceitava Pix ou não, tá ligado? Aí tinha que sacar dinheiro pra poder pagar no dinheiro, né, velho? Mas o pedágio aceita Pix, sim, velho. 何でもありません。分かってるはずなのに。お手伝いありがとうございます。また会えますよね。ええ。あなたがその時まで頑張り抜くことができたなら、ここはあなたが考えるよりもずっと険しい。 Cartão da igreja. Meu irmão, o pior que eu não duvido, cara. O que mais me surpreendeu, tá ligado aqueles carinha vendedor ambulante, velho? Sei lá, vende picolé, ou vende, sei lá, pulseira, vende uns bagulho assim, meia. Esse cara que anda assim na beirada da praia, ou anda na rua. Meu irmão, hoje se o cara já te pergunta se quer crédito, débito, Pix, quer parcelar, ou você quer dinheiro, quer não sei o quê. Os caras te dão umas 300 formas de pagamento, cara. Pô, é uma doideira, bicho. Bitcoin, o cara aceita tudo, velho. Vale alimentação. ここはあなたが考えるよりもずっと険しい。油断はしないでください。 E por fim, Mei se encontra com Kevin, o que a deixa momentaneamente confusa, mas logo ela percebe que aquele não era o Kevin do mundo real, era outro dos clones feitos a partir das memórias dos Flame Chasers, como os demais. A diferença é que como Kevin vinha ocasionalmente para aquele mundo, seu clone acabava se atualizando nas informações do que estava acontecendo no exterior. どうしてあなたもここにいるの？君をここに来させたのは僕だということは知っている。だが何度も説明するつもりはない。僕はケビン、旧姓の命を持つ戦士だ。ここで君の求めるものを探すといい。その代価を君ならもう背負えるはずだ。 E mais uma vez, Mei acabou travando em uma nova barreira e acabou tendo que voltar de novo para o Palácio Dourado. Só que no caminho de volta... Falando em Elon Musk, mano, o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, velho? Eu sei que o dólar tá abaixando, velho. O dólar tá em queda, velho. E o euro tá subindo em relação ao dólar, mano. O que tá acontecendo com os Estados Unidos, velho? O que o Trump tá arrumando lá, velho? E mais uma vez, Mei acabou travando em uma nova barreira e acabou tendo que voltar de novo para o Palácio Dourado. Só que no caminho de volta, ela acaba se encontrando com algo que parecia uma pedra de vidro com uma chama dentro, mas passava a sensação de ser mais uma memória, como o emblema de que Elysia deu a ela, só que num formato diferente. Querendo confirmar com Elysia o que era aquilo, ela voltou correndo.
até o palácio, mas bizarramente não encontrou Elysia parada na frente, esperando por ela no salão principal. Era estranho, Elysia sempre estava lá, era como se ela soubesse até quando ela voltava. Então por que dessa vez foi diferente? Curiosa, Mei procurou pelo palácio tentando encontrar Elysia, e quando finalmente a achou, ela estava em uma sala extremamente elegante e confortável, sentada sobre um sofá, com um sorriso confortável e avoado, como se algo bom tivesse acontecido, ou como se ela tivesse perdida em pensamentos, lembrando de alguma coisa enquanto ria. Mei começou a se aproximar, e é quando Elysia a viu, e voltou para a realidade. A acenou para ela, falando bem-vinda de volta, mas demonstrando que não tinha a intenção de se levantar do sofá. E ele se pergunta se ela não queria se sentar um pouco também, dizendo que o sofá de Eden era muito confortável. Mei fica confusa e pergunta para Elysia se aquele lugar foi feito exclusivamente para treinar, porque havia uma sala como aquela naquele lugar. Não parecia combinar em nada com o resto do palácio. Elysia, sem explicar muito, diz que foi um quarto criado a pedido dela, um lugar feito para relaxar e conversar. Isso é claro se ela quiser ver assim, mas ela logo muda de assunto, sem querer dar mais explicações, perguntando se Mei havia encontrado uma pedra de vidro com uma chama dentro. Mei relembra do motivo de ter vindo procurá-la, e Elysia explica que aquilo era outra memória, mas essa estava sendo selada, e era necessário fazer algo especial para desbloqueá-la, ensinando o truque para Mei, permitindo ela ver mais uma das histórias do passado. Só que por ser uma memória aleatória, apesar de ter visto, faltava coisas para que ela pudesse entender. Era como uma página aleatória de um livro, sem contexto. Apesar de ter lido e entendido o que está escrito naquela página, era impossível entender, sem o contexto de todo o resto do livro. Afinal, era apenas uma página. Assim, Mei voltou a vagar pelo labirinto, querendo ir mais fundo dentro dele, tanto para ver o que é que tinha no fundo de Elísio, como também para encontrar outras memórias seladas, pensando que isso talvez desse as respostas do que ela procurava. Após sentir que estava avançando bem e finalmente poderia chegar em algum lugar novo do labirinto, Mei acaba sentindo uma energia estranha por volta de onde estava. Assim, ela volta para o palácio e relata tudo para Elysia. Elysia conta que já imaginava que devia estar na hora dos outros Flame Chasers aparecerem diante dela. Mei entende que ela estava falando sobre os outros Mantis e pergunta por que ele estava se mantendo afastado dessa forma e não apenas apareceu como os outros. E Elysia fala, mais uma vez, que isso era por conta de suas personalidades. Diferente dos que ela encontrou até agora, os outros não eram do tipo que apareciam assim para conversar com qualquer um que apareceu dentro de Elísio. Mas Mei devia ter chamado a atenção dele enquanto percorria o labirinto. Por isso ela fala que antes de Mei ir novamente para ele, ela devia descansar bem e fazer alguns preparativos. Afinal, ela iria se encontrar com o Flame Chaser conhecido por sua paixão. Mei fica sem entender, mas decide fazer isso. Certo tempo depois, enquanto Mei avançava no labirinto, Pior que não. はじめまして、ライデンメイよ。お前の名前は重要じゃない、リツシャ。それに死ぬ奴の名前を覚える趣味もないからな。 Então assim, Kalpas, o Flame Chaser da dizimação e destruição, aparece diante de Mei, cobrindo as bestas Honkais espalhadas pelo labirinto com sua energia Honkai e suas chamas, criando um exército de bestas Honkais flamejantes que começaram a atacar Mei sem misericórdia, além de realizando ataques, simplesmente jogando sua energia contra ela, que criava tornados e redemoinhos de chamas enormes, com quem ela tinha que se preocupar enquanto se defendia das bestas. 続けろリツシャ。彼は一体何者なの？まだだ、まだまだ足りない。お前に息がある限りこの戦いは終わらない。リツシャ、お前の実力はこの程度か。本気を出せ。お前が俺に殺される資格があるってことを俺に証明しろ。そうだリツシャ、お前が他の場所でしたことのようにこの紛争の楽園を本物の地獄にするんだ。体力を温存しないと相手は強い。 Inclusive eu tô no hype. 何を迷ってるリツシャ。お前の本当の狂気を解き放て。その力でこの戦場を征服しろ。大怪獣たちの反応が普通じゃない。狙ってるのは私じゃないの？だったらなんだリツシャ。これは無人の戦場、大滅の道だ。正義かどうか見分ける必要はない。怒りに任せて全てを断ち切れ。全てを殺せ、全てを燃やせばいいんだ。遊びは終わりよ。
戦う気ならかかってきなさい。戦う俺が本当にそうするつもりなら、お前が今みたいにここに立って俺と話せるとでも思うのか？ Também, velho. 俺の名は千号だ。ここにいる他の奴らと同じ融合戦士、大滅の命を持ってる。第何位かは忘れた。別に大したことじゃないからな。雷の律者ライデン・メイよ。律者。崩壊はいつから自分が壊した文明を調べるようになったんだ。私はあなたの知ってる律者とは違う。Tô ansioso é pra Sensei essa semana agora. A outra semana, velho. Pô, tá todo mundo no X ali, velho. Eu tô evitando spoiler, mano. Tão falando que o Solo Leveling é o melhor anime de todos os tempos, cara. O pessoal tá me deixando maluco, cara. Porra. 調べるようになったんだ。私はあなたの知ってる律者とは違う。だがお前は律者だ。律者が人類の力を求めるとは笑える。力を求めるために来たわけじゃない。お前が何を求めてるかなんて俺には関係がないだろ。お前が俺の試練をクリアしたら俺がお前にチャンスを与える。それだけさ。さっきのお遊びも試練と言えるの？お前は俺 Cara, mas assim, não é qualquer bosta não, Jonathan. Jujutsu Kaisen foi muito hype, foi. Cara, mas só o Leveling tá quebrando barreiras aí também, viado. Porra! 試練と言えるの？お前は俺を怒らせようとしてるのか、律者。そういう複雑なものは嫌いだ。単純な殺し合いこそが最も分かりやすい試練。負けた奴が死んで勝った奴が生きる。そして殺し続ける。簡単だろ、律者。ここで倒れた奴がどれくらいいるか知ってるか？私がその一員にならないことだけは知ってる。なら全力でこの楽園で生き残れるようもがけ、律者。そうすればまた会うことになる。今度はお前の本当の怒りを見せろ。そしたら俺もお前の器を試す気になるだろう。万物は焼かれ、己の身も壊れていく。生死損滅、大滅だけが永遠に燃え続ける。 Após voltar ao palácio, depois de ter ficado exaurida de seu encontro com Cara, o Flame Chase mais de boa que ela deve encontrar, eu não sei se ele vai estar aí. Vai ser aquele carinha que ficou preso junto com o Siegfried, com o Kevin, lá naquele bolsão lá do Marconta, tá ligado? Talvez ele esclareça bastante coisa que a Mei queira saber, velho. Principalmente sobre o Kevin, tá ligado? Cara, o pior é que quando eu tô descendo a timeline, na hora que eu vejo uma foto de Solo Leveling, eu já passo direto, velho. É que vira e mexe e eu caio numa, velho. Não tem jeito. O pessoal fala pra... Tem um bagulho que você coloca lá palavras que você não quer que apareçam, né, no seu feed lá do X. Ah, mas eu não sei fazer. Eu não sei fazer isso, nem tenho vontade, velho. Eu também não ando mexendo muito em rede social também, então foda-se. Após voltar ao palácio, depois de ter ficado exaurida de seu encontro com Kalpas, Mei é recebida por Elysia, que parecia curiosa, querendo saber como foi seu encontro com Kalpas. Mei estava realmente irritada, perguntando para Elysia por que fizeram Flame Chaser, que era incapaz de falar racionalmente, deixar suas memórias aqui. Elysia ri, dizendo que havia imaginado que essa seria a reação de Mei, mas pede para que ela entenda. Não tinha como ser de outra maneira. Na antiga era, nunca foi uma possibilidade poder conversar amigavelmente com Hersher. Para eles, Mantis, que estavam sempre nas linhas de frente, Hershers eram apenas sinônimos de inimigos, e por isso,
que para Kalpas era impossível não se sentir incomodado com Mei andando por esse local, mesmo que ele entenda que ela não era uma inimiga. Mas após explicar calmamente, Elysia fala que, de qualquer forma, logo Mei deveria se dar bem com ele. Afinal, apesar de ser um garoto tímido, Kalpas logo se apegava às pessoas. Mei não conseguia dizer como Elysia conseguia classificar aquela personalidade dele como alguém tímido, mas começava a entender o porquê ela conseguiu reunir os Flame Chasers. Elysia parecia ser alguém capaz de aceitar todas as pessoas, por mais estranhas e peculiares que elas fossem. E apesar de sentir que não conseguiria se dar bem com ele, para Mei, Kalpas se enquadrava mais na visão que ela tinha de um guerreiro da antiga era, muito mais do que os demais. Elysia volta a fazer beicinho, perguntando se ela não gostava de Elysia só por ela ser fofa, e Mei fala que estava surpresa por Elysia perceber que ela estava inclusa no que Mei havia falado. Assim, Elysia dá a Mei um livro que poderia ser útil mais tarde, por via das dúvidas. Era um guia para conseguir se aproximar de Kalpas e fazer amizade com ele, feito sob medida para leigos, e escrito especialmente pela elfa rosa Elysia. Ela achou necessário fazer isso, já que antigamente todos os Fire Moth tinham dificuldades em lidar com Kalpas, exceto ela, e por isso ela criou um guia essencial para todos que queriam trabalhar com ele. Assim o tempo passa e Mei faz uma nova tentativa no labirinto. Graças ao recém-conquistado Signet de Kalpas, ela chegou bem mais ao fundo dessa vez e conseguiu chegar em uma nova Cara, assim, não sei se já aconteceu, provavelmente vai acontecer aqui. Como é que é o nome da doutora lá que o Kevin gostava? Era Mei também, não era? A doutora Mei? Será que ela vai encontrar essa memória entre a relação do Kevin e a doutora Mei e, sei lá, vai achar que o Kevin escolheu ela, né? Tá do lado dela por causa dele, né? Sabe? Sei lá. Área totalmente diferente do labirinto, mas antes de Eu tô falando achar... que vai rolar algo entre os dois, até porque ela é namorada da Kiana, né? Aí então, mas sei lá. dessa vez. Tô curioso pra ver o que vai acontecer com ela. Chegar em uma Descobri nova que ela área era, totalmente diferente quer dizer, ela é do labirinto. contraparte da Mas antes Mei de da achar outra barreira, como outra queria se era. recuperar e reorganizar as informações da expedição, voltou para o palácio mais uma vez. Lá dentro ela acabou se reencontrando mais uma vez com Kalpas também. ちょっとやめてよセンゴ。メイ大丈夫？びっくりしなかった？心配しないで。彼は口が悪いけど実際に仲間を傷つけたことは一度もないわ。まあアクシデントは何回かあった気がするけど今は違うわよね。大丈夫、気にしてないわ。とにかくセンゴ、メイは私たちの客人なんだからちゃんと礼儀正しくしなさいよ。どいていただけないかとでも言えば満足か。 À medida que Mei ia se encontrando com os Flame Chasers, os mesmos apareciam dentro do Palácio Dourado e conversando com eles. Mei ia aos poucos entendendo um pouco mais de cada um, e mesmo que ela não acreditasse no começo, assim como Elysia havia previsto, aos poucos parecia que eles começavam a se tornar mais amigos. Mesmo que Mei agisse de forma fria agora, diferente de como ela era antigamente, essa forma única não era nada de especial naquele lugar. Afinal, cada um dos Flame Chasers tinham personalidades bem únicas, complicadas e até distorcidas, e mesmo assim eles conseguiam se dar bem entre si. Por isso, acabaram se acostumando rapidamente a Mei e sendo capaz de se aproximar dela. Mesmo Kalpas, todo estressado e violento, apesar de ainda brigar e dizer pra Mei coisas como desapareça sempre que a via, não parecia incomodado de ficar perto dela quando eles estavam dentro do palácio. Em algumas conversas com Furua, Mei acabou descobrindo por que Kalpas era daquele jeito. Originalmente, apesar de ainda não se dar bem com todas as pessoas, ele era uma pessoa bem menos agressiva e realmente só um pouco mais quieta. Só que após passar por sua cirurgia Mantis, o efeito colateral do mesmo foi a desorientação cognitiva, o que o tornou daquela forma. Ao escutar isso, Mei ficou curiosa, querendo saber o efeito colateral dos outros Flame Chasers também, mas sabia que não tinha tempo para isso. Só que antes de sair mais uma vez para o labirinto, Mei acaba se encontrando com Elysia na frente da sala de relaxamento, observando algo no interior, enquanto se escondia atrás da porta. Mei se aproximou e perguntou por que ela estava assim.
e Elysia disse que estava observando gordinho a Eden peitudo, bêbada, né? porque ela fica muito fofa quando está daquele jeito. May acaba reconhecendo o nome Eden, e Elysia explica que ela era uma das outras Flame Chasers, a responsável por financiar toda a construção do Elysian Realm, uma das quais May ainda não havia se encontrado. Assim, Elysia começa a levar May para que ela pudesse ver Eden, mas quando entram dentro da sala e May tenta se aproximar, Elysia salta na frente, abraçando Eden e brincando com ela, a provocando, dizendo que sabia que Eden havia dado uma joia para Pardofelis outro dia, e que estava com muita inveja, já que queria ganhar algo também. Eden bêbada a presenteia, então, com uma safira rosa, em forma de uma rosa, dizendo que queria muito dar isso para Elysia. このアクアマリンは不純物が多いけど、制作者は大自然と張り合うかのように宝石をより輝かせようと、こういうローズカットを発明したの。これは世界で初めてローズカットされた宝石よ。もし気に入ってくれたらプレゼントするわ。本当にありがとうエデン、大好きよ。いいのよエリー、そういうのは私にとってただのものに過ぎないから。ねえ、かわいいでしょ。エデンが酔っ払うといつもこういった話をしてプレゼントしてくれるの。そんな風に見ないで、後でちゃんと返すから。まあ大体受け取ってくれないけどね。 Assim, Elysia fala que May poderia esperar para conversar com Eden uma outra hora. Afinal, não fazia sentido ela se encontrar com Eden enquanto ela estivesse naquele estado. E assim, May mais uma vez vai até o labirinto. May já havia se acostumado com o labirinto, alcançando agora com facilidade partes ainda mais profundas. Mas como não sabia o que viria pela frente, sempre garantia de explorar totalmente uma parte antes de ir para a próxima. Em uma dessas explorações, May acaba se reencontrando com Eden, agora sóbria. 星空の色は汗、杯も乾いた。王よ、なぜこの荒れ果てた国に残るのです。あの外貨を奏でるため、あの真理を手にするためさ。あら、ごきげんよう、来訪者。ごめんなさい、ちょっとぼーっとしてたわ。いいえ、邪魔してなければいいんだけど。 Olha, esse lugar meio que faz referência a isso mesmo, velho. Esse lugar aí, はじめま o して、 Elysian メ Realm. イさん。火を追う英傑第4位、黄金の命を持つエデンよ。黄金？そう、エリシアがつけてくれたの。多分私の持ってる富のことを指してるんだと思うけど、確かに私は王宮のような場所に住んでたし、唯一無二の美酒や美食も口にしてきたけど、そんな風に自分を評価したことないわ。私はただステージに立つ歌い手、観客たちのために輝く光に過ぎない。 あの無限の富もこの黄金の命も他人が好意で私に送ったものに過ぎないわ。今のって。落日後の王国、その最終幕、私たちの時代のオペラよ。あなたが出演していた曲なの？そうね、あの時の舞台は輝いてたし、観客たちの歓声も熱を帯びてたわ。懐かしい時代ね。でも崩壊が発生して、あの時代は死んでしまった。セリフと同じね。星空が暗くなり、杯が乾いていく。ごめんなさい。亡くなった時代に謝る必要はないわ、メイさん。あなたはあなたの望む答えを求めなさい。ここのすべては過去のものだから。でも機会があったらその時代の曲も聴いてみたいわ。そう言ってくれてありがとう。機会があればいつかきっと聴けるわ。でも今は旅を続けましょう。あなたの奏でる旋律がこの美酒のように奥深いものになることを願ってるわ。あなたの照らすものを照らし、あなたの手にするものを手にしましょう。
世間の求める富と輝きがその身に集う。これが黄金の命。 Eden era alguém deslumbrante, calma, elegante e linda. Como a própria Elysia dizia, se Elysia era a definição de fofura, Eden era a definição de linda. Eu não falei com vocês, cara. Alguém me falou isso, cara. Aqui na live aqui, eu acho, velho. Que o Shadows lá é... O Yasuke, ele é tudo, mano. Ele é Quincy, Shinigami, Gamer, LGTV. Ele é tudo, meu irmão. Foi fácil para Mei se aproximar de Eden e escutar suas histórias do passado, desde os shows que ela realizava como musa da antiga era, até mesmo sobre como ela comprou todo aquele local que hoje era chamado de Reino Elísio e financiou a maioria das coisas que Elysia propôs para os Flame Chasers. Mesmo Mei não conseguia esconder como ficava impressionada com as coisas que Eden dizia tão casualmente. Após conversar depois de acompanhar o Yasuke Shed de Tenkaichi, vê esse Yasuke aí, velho. Esconder como ficava impressionada com as coisas que Eden dizia tão casualmente. Após conversar com Eden e escutar mais das histórias da antiga era, Mei começa a se preparar para voltar para o labirinto, quando acaba se encontrando com Elysia parada na sala, com os olhos fechados, falando alguma coisa. Mei se aproxima dela, perguntando o que Elysia estava fazendo, surpreendendo Elysia. Elysia pede desculpa por não ter conseguido ver Mei chegando, e Mei fala que será normal. Diz que tem uma série da Netflix que lactaram até um assassino lá, velho. Isso devia ser o normal. Normalmente uma série de um assassino lá com os olhos fechados. Então, não, mito, deslactaram o cara, né, velho? O cara é negro e pra evitar problema botaram um ator branco, velho. Não queriam botar o assassino negro lá, velho. Que porra é essa? Caralho. Chegando, e Mei fala que isso era normal, já que ela estava com os olhos fechados. Mas Elysia fala que isso devia ser o normal. Normalmente, deveria ser impossível ver com os olhos fechados. Mas é teoria, né? Não tô afirmando nada. É teoria que eu vi na internet o pessoal conversando sobre isso. Que a Netflix, devido ao criminoso lá que eles estavam fazendo a série ser negro, pra evitar, né, velho, né, não estragar a agenda woke, tiveram que inverter, né, velho, ao invés de botar um ator negro pra fazer o assassino, que é negro, botaram um assassino branco lá. Se é verdade ou não, eu não sei. Eu não sei nem que série que é, eu nunca vi também, então foda-se. Elysia fala que isso devia ser o normal. Elysia pede desculpa por não ter conseguido ver Mei chegando, e Mei fala que isso era normal, já que ela estava com os olhos fechados. Mas Elysia fala que isso devia ser o normal. Normalmente, deveria ser impossível ver com os olhos fechados. Então ela não entendia como ele fazia aquilo. Mei fica sem entender e pensa que ele está de brincadeira ou falando alguma bobagem e começa a dizer que estava indo. Mas Elysia corre atrás dela, tentando parar, dizer que não estava brincando. Assim, ela diz que se Mei quiser confirmar e ver com os próprios olhos, ela deveria ir atrás de Su, o mais sábio dos Flame Chasers, ou pelo menos era o que todos acreditavam, exceto ele mesmo. Se Mei se encontrasse com ele, logo ela iria entender do que ela estava falando. E antes de Mei se separar, Elysia grita, pedindo para que se ela acabasse descobrindo como Su fazia aquilo, ela devia contar o truque dele para ela também. E assim, mais uma vez, Mei mergulha no labirinto. Youkoso, Raihonsha, Raiden Mei-san. Kimi no raihou wa yoken shiteta yo. 私の名前を知ってるの？この古の楽園では万物はすべて認知によって生まれる。この世界に来た瞬間から君も認知の一部なんだよ。はじめまして、僕は先行者、火を追う英傑の第7位だ。でもできれば君には名前の数で僕を呼んでほしい。あなたが典型の名を持つ融合戦士なのね。肩書きはただ。Isso. Hã? できれば君には名前の数で僕を呼んでほしい。あなたが典型の名を持つ第7位だ。 Perdão, deixa eu voltar aqui. 君も認知の一部なんだよ。はじめまして。僕は先行者、火を追う英傑の第7位だ。でもできれば君には名前の数で僕を呼んでほしい。あなたが
典型の名を持つ融合戦士なのね。肩書きはただの目印だよ。そのせいで君の認識に影響を与えたくない。君も僕も同じ志を持った求 Ela 道者 virou なの Buda, だ。 velho. Isso aí. 名前で呼び合おう。何かの規則なのかと思ってたわ。エリシアも随分と気にしてたみたいだったから。エリシアのこだわりには彼女なりの理由がある。肩書きは組織が生まれた時に欠けてはならない意味を持つ。彼女に先見の明があったからこそ僕たちは存続する機会を手に入れた。しかし君にとって僕たちは過去の影。その因果もとうに消えた歴史となっている。だから礼儀にこだわる必要はない。君には探すべきもっと大事なことがあるはずだ。来訪者よ。封じられた過去を追い求めるのなら Caminho do 菩提の desperto. 葉に従って進むがよい。これは幾千万とある運命の中で君に各社の道を教えるものだ。私に試練を与えるつもりはないの。苦難は試練だが安らぎもまた試練さ。君への試練はとうに始まっていてこれからも続いていく。見て聞いて感じる。足を止めるたびに選択をするたびに君の自我は鍛えられる。 Ué, いつか君の求めた答えが君の心に現れる。そして僕はこの世界と共に君の旅路を見届けよう。 aí vai alcançar iluminação. すべては因果応報。刹那消滅は無限法要に過ぎない。さあ、この無限の光の中に足を踏み入れるといい。これが典型の命。 Pode ser que é Ao voltar, Buda? Mei logo é abordada por Elísia, que queria saber como foi o encontro. Mei conta como foi a conversa, e Elísia ficou mais confusa ainda. Ela pensou que talvez, como Su vive chamando todo mundo de visitante, talvez ele não estivesse realmente vendo com os olhos fechados. E como não sabe quem é a pessoa quando se aproxima dele, ela só chama de visitante pra despistar. Ela percebe que era uma teoria Ok, eu interessante, sei mas que logo é em seguida ela chega na conclusão de que não fazia sentido nenhum. Afinal, ele falava coisas que só fariam sentido se ele soubesse quem era a pessoa. Assim, ela fica frustrada pelo fato de ainda não ter ideia de qual era o segredo. E Mei vê pela primeira vez Elísia verdadeiramente frustrada com algo. Após se separar de Elísia, Mei volta a se encontrar com Su, aproveitando para perguntar a ele, que parecia ter mais respostas sobre o que eram Signettes. Mas Su fala que não tinha como ele saber, mas existia alguém dentre os Flame Chasers que poderia dar essa resposta, caso ela encontrasse. Tudo o que ele fala é que os Signettes também nasceram de forma parecida com as estigmas, e por isso era possível herdar poderes através deles. E ao falar que eles nasceram de forma parecida com estigmas, Mei logo entendeu de quem ele estava falando, que poderia dar as respostas que ela queria. Essa era Mobius. Depois disso, Mei acabou se reencontrando com Sakura, que finalmente voltou para o palácio, e assim, finalmente, as duas puderam conversar. Estranhamente, apesar do estilo antigo e meio samurai que Sakura usava para falar, Mei sentia que ela era a pessoa mais fácil de compreender dentre os Flame Chasers. Assim, ela queria muito conversar com Sakura. Na visão de Sakura, o reino de Elysium não era um lugar tão incrível como os outros Flame Chasers faziam parecer. Ela via aquilo apenas como um túmulo. Sakura não parecia se importar com o fato de Mei ser uma Hesher, e foi Sakura quem contou para Mei que Kevin nunca mentia, seja para seus amigos ou inimigos. Por isso, se Kevin disse que a resposta do que Mei procurava estava naquele lugar, com certeza devia estar. Mei também confirma uma de suas teorias sobre as informações da hierarquia dos Mantis. Afinal, ela percebeu que existiam dois tipos de hierarquia entre os Mantis. A primeira hierarquia foi feita por Elísia, onde ela decidiu a posição de cada um por capricho, e existia a outra, que parecia se basear na ordem em que eles foram transformados em Mantis. Assim, quando Mei começou a entrar nesse assunto, acho que é isso aí mesmo, Bona, que eu tinha um pouco de raiva e desconforto, mas mesmo assim, Mei não hesitou e perguntou, pois havia um certo número que não parecia se encaixar. Se Elísia, Furua, Sakura e Kevin foram os primeiros a se tornar Mantis,
antes, existia um número que estava faltando. Afinal, há um pulo entre o 2 e o 4. Por isso, ela perguntou para Sakura, que estava há mais tempo, quem era o número 003. E depois de hesitar bastante, Sakura responde rapidamente que esse era o número de Mobius, antes de se separar de Mei. Acontece que aquela não foi a primeira vez. Durante toda essa jornada, algo estranho acontecia. Apesar de todos os nomes dos Flame Chasers estarem gravados em algum lugar do labirinto, havia um que estava rasgado. Havia um conjunto de signets que ela não conseguia encontrar, e não importava para quem ela perguntasse, havia alguém sobre quem nenhum dos Flame Chasers parecia estar disposto a falar. Essa era Mobius. Ponto de reflexão, né? 情報をたくさん入手したから、まずは手元にあるものをまとめましょう。人々から崩壊の意志と呼ばれる存在、その正体とは一体何なのか、その答えを求めることが私の最初の目的だった。でもここに来てケビンが私に見せたいのはそれだけじゃないということに気がついた。古の楽園、ここには様々な記憶が保存されている。乱雑でボロボロだけれど、それらをつなげれば完全な歴史になる。過去に存在した光景であり、最後まで崩壊と戦った人々が残した遺産でもある。もしその伝承の意味を理解できたら、私が手にするのは一つの質問の答えだけじゃない。だけど今まで私が見てきた記憶は物事の表面に過ぎない。より深い場所へと至る道はいずれもある名前の前で唱えていた。メビウス、紛れもなく誰かさんの狙いでしょうね。この不毛の荒野を通り抜けて彼女が予定してた点に向かうよう私を誘導してるわ。どうやら彼女に返答しないといけないよね。もうその名前の持ち主と向き合う準備ができたって彼女に伝えないと。エリシア、そろそろ話をしましょう。あら、来たのね。みんなには席を外してもらったわ。その表情から察するに、私と内緒話がしたいって感じかしら。メビウスに関する話がしたい。そう来ると思ったわ。彼女のことに関して今はどれくらい知ってるの？噂話を聞いたけど、彼女とはあまり仲が良くないみたいね。仲が悪い？そんな、ここにいるみんなはお互いに大事な仲間だと思ってるわ。メビウスは他人とは少し違うかもしれない。だけど私は火を追う側に入った時から彼女を知っているし、仲のいい友達よ。みんな本当にそうなの？あなたは英傑たちは団結していないって話していたわ。あら、表現が良くなかったせいで誤解させてしまったようね。一部の議題に関しては確かに意見が分かれたわ。メビウスは融合戦士で、番号は CM00。 Uma pessoa que fica de joguinho assim. 彼女とケビン、さくら、それからあなたの4人で最初の融合戦士部隊を組んだのよね。その通り。さて、誰から教わったのか当ててみようかしら。ケビン？違うわね。彼は遠い昔の話をあまりしないもの。じゃあさくらかしら。可能性はありそうね。彼女は来訪者に優しいから聞けば答えてくれる。そうよね。彼女が教えてくれたのは番号だけよ。それ以外のことはあなたが教えてくれます。忘れているかと思ってたけど、どうやらメイは私の言ったことをちゃんと覚えていたみたいね。嬉しいわ。融合戦士、そして約束の惨劇を生き残った。メビウスが13英傑の一員だということは疑いようがないわね。それなら古の楽園には彼女の記憶もあるはず。日の下にある歴史も影に隠された秘密も全ての物語を記録して後世に伝承する。それが古の楽園の存在意義。そしてメビウス、
誰もが彼女に気をつけろと言うけれど、誰もが彼女の話をしようとしない。なぜなら、あなたたちとは違い、彼女は影に生きる存在。Nunca comer. 彼女こそが火を追うがの暗面だから。正解。へえ、メイが一人でそこまでたどり着けるとは思わなかったわ。雷の律者よりも断りの律者に向いているかもしれないわね。あなたが彼女を隠した理由も大体わかるわ。この大地に起きたことは、私や今の世代の人々が想像しているものよりもずっと複雑だからこそ、私は本当の歴史を知り、封印された過去と向き合わないといけない。エリシア。 Vai aparecer mais uma lá na frente, então, né? É que eu lembro de uma da Flame Chase. Eu lembro de uma outra lá da era pós a primeira era. Eu tenho certeza que deve ter mais uma agora que eu não tô lembrando. Por isso que eu chutei 3. 私にはメビウスの記憶が必要な。そんな風にお願いされるとさすがに断れないわね。さあ準備して出発しましょう。メビウスのいる場所まで導いてあげる。大変な旅になるわ。彼女と向き合うのなら試練をクリアしないといけない。 Assim, Elysia a acompanha até uma parte extremamente afastada do labirinto, onde ela passaria pelo teste final, antes de poder se encontrar com Mobius. Elysia diz que Mei já havia alcançado todos os requisitos para poder se encontrar com ela, e até provado que tinha coragem e determinação e beleza para adentrar mais fundo no Reino Elísio, mas ainda estava cedo. Faltava uma coisa, antes dela poder se encontrar com Mobius. Faltava, para Mei, a experiência real de um combate direto contra um Flame Chaser. Por isso, Mei não deveria ver o que estava para acontecer como uma barreira, tentando impedir sua passagem, mas como um treinamento hardcore para alcançar o level necessário para sobreviver ao encontrar-se com Mobius. Mei fica confusa, perguntando se Mobius era uma inimiga, e Elysia diz que não era bem assim, mas Mobius tinha uma personalidade um tanto quanto obcecada, sendo alguém incapaz de evitar fazer coisas que ultrapassam limites de uma pessoa, contanto que isso a faça ficar curiosa. E com certeza, ela não perderia tempo ao se encontrar cara a cara com Hersher, que manteve sua racionalidade. Elysia resume dizendo, basicamente, Mei era deslumbrante demais para Mobius ignorar. Por isso Elysia decidiu compartilhar algumas dicas de como lidar com Mobius quando fosse necessário ter uma conversa amigável entre garotas. Mei reclama das analogias de Elysia de novo, mas fala que estava tudo bem. Afinal, ela também estava curiosa para saber o quão forte era uma das Flame Chasers que superava a Kevin. E a Elysia agradece o elogio, iniciando assim o combate. Mei atacava freneticamente com um combo de cortes e trovões, sem se conter para saber o quão forte era seu oponente. Mas ela conseguia ver que, além de não sofrer qualquer dano significativo, Elysia estava se contendo, dando apenas pequenos passos, já que ela, quando corria de verdade, podia se mover tão rápido que parecia se teleportar, fugindo totalmente do campo de visão de Mei. Por isso, Elysia se continha, apenas caminhando devagarmente, de um lado para o outro, e raramente. Tipo, eu lembro que na batalha contra o último Hersher sobrou Kevin e mais alguns, cara, uns 3 ou 4, eu não lembro agora. Talvez a Elysia não devia ser uma das que sobrou, tá ligado? Mas sei lá. Tentando se mover com tudo, como se estivesse deixando Mei usar seu máximo para atacar. Além disso, apesar de Elysia atacar com seu arco, ela não ativava sua habilidade. E no fim, a luta acabou sem Mei descobrir qual era a habilidade de Elysia, completamente exausta e exaurida, mas com Elysia a declarando como vencedora, deixando Mei apenas com um gosto amargo na boca. Mei reclama sobre o porquê ela decidiu ter parado a luta do nada, e Elysia fala que agora Mei já havia tido uma ideia de quão forte era um Flame Chaser, e por isso ela já não deveria mais subestimar Mobius, caso a encontrasse. Então ela já devia ser capaz de se encontrar com ela. Naruto a gente já viu 2. Era uma hash, cara, eu não lembrava não, velho. あまり調子に乗っちゃダメよ。彼女は第10位だけど、一応英傑の一員だからね。Faz tempo do caralho, cara. Deve ter uns 2 anos que eu acompanho
Colocar Impact pra me lembrar o bagulho lá de trás vai ser pica, velho. 私と離れたくないの？私はこれから何と遭遇するの？それは自分で見極めてみて。なら聞き方を変えるわ。古の楽園、この巨大な記憶解雇装置、これらが存在する意味は一体何なの？データベースとしては効率があまりにも悪い。伝承のための試練の場としてはコストがあまりにも高い。一人の興味から全員の賛同を得られるとは思えない。あなたたちにとって古の楽園には何か重要な意味があるはずよ。そしてそれこそがヨルムンガンドが今まで守ってきた本当の理由でしょ。それは本来なら来訪者が旅を始める時に教えられること。なのに私は今でも何も知らないわ。それとも Você nunca viu Hannah Montana, não, velho? 答え自体が教えられないような秘密なの。まあまあ、私たちの間に秘密なんてないでしょ。古の楽園が存在する意味ね。少し考えさせて。多分正解をあげることは。Saquei. Anime Hana eu não lembro também não. 少し考えさせて。 Naruto tem dois, né? Tem o próprio Naruto e tem o Guri de Soul Eater. だって人によって古の楽園は全く異なる意味を持つから。エデンにとってそれは美しい過去、センゴウにとってそれは戦争の続き、メビウスにとってそれは成婚計画の派生、彼女が人生をかけた夢と追求そのもの、そしてケビンにとってそれは一つの象徴かもしれない。英傑がこの世界に存在していたという象徴ね。けど私の考えが聞きたいのならそれはもっと簡単よ。 Vamos ver sim, eu tô tentando, eu quero ver se eu consigo reagir a pesadelo na cozinha em live. 絵本みたいなものなの。一つの時代、一つの旅、それから13人の人生すべてをね。何を言っているのかよく意味がわからないわ。メイ、私たちの時代、火を追う蛾の話をするとき、あなたは何を思い浮かべる？荘園と戦火？ Tipo, eu vi que o pessoal tá fazendo, velho. Mas eu só vi canal grande fazendo, velho. Aí eu tô falando muito velho, né, velho? Aí, velho. Eu vou ver se eu consigo mandar mensagem pra eles lá, perguntando se pode fazer react, velho. Porque eles postam no YouTube, né, os episódios. É livre. Então eu não sei se pode fazer react. Aí eu vou mandar mensagem pra lá. Se eles me responderem, né? Aí eu faço. Se não responder, fodeu, velho. Aí eu vou ver o que eu faço. それとも廃墟と焦土？もしくは災害と犠牲？みんなそう言うけれど、本当は違うの。あの消えてなくなる時代でも、人々は変わらず、明日の朝食は何にしようとか、給料が出たらどう使うかとか、そういった話をするのよ。そして愛も変わらず、数年もしくは数十年の時間がないと実現できないような夢や計画の話をするの。たとえ世界が終わろうとしている日でも、明日への期待を抱く人がいる。文明が暗闇の中で揺れる時にも光は生まれるの。そしてそんな世界に13人の素晴らしい人たちがいた。文明が滅亡すると知りながらも胸を張って生きた自身の姿を永遠に歴史に刻むため、最後まで必死に抗ってた。古の楽園が記録しているのはそういう単純なストーリーなの。それだけの理由で？私にとってはね。でも私らしいでしょ。このストーリーには苦しみと失敗があって、裏切りと別れがある。だけど同時に幸せと喜び、そしてぬくもりと感動もある。悲しみは消えないけど、温かい気持ちも心の中で大切にされる。だから私はこう言ったの。私たちの記憶を全部残しましょうって。後世に伝えるべきものは憎しみと使命だけじゃない。
この時代の素晴らしさを知ってもらわないと、未来の人たちは私たちが戦った意味を理解できない。冷たい知識と技術は教科書に記せばいい。英傑たちが伝承すべきものは英傑としての栄誉と戦う理由。この火を追う旅の中での私たちの魂の拠り所。 Inclusive, a maior razão dos frame shaders respeitarem a Elise é porque ela literalmente deu tudo de si pela humanidade e no fim entregou a própria vida voluntariamente para acender a chama da esperança novamente. この火を追う旅の中での私たちの魂の拠り所。後世のあなたたちには私たちの人生の足跡、魂の刻印を見てほしい。そしてその中から自分自身の探し求める答えを見つけてちょうだい。Eu ganhei 50 pontos, né, velho? Era pra me devolver 25 pro Jonathan, mas o Jonathan falou pra ficar comigo, né? Como crédito. Uma parte ele gastou pra patrocinar o vídeo do Igor lá. Aí ele tem mais 15 comigo. 彼女は旅の終点じゃない。あなたは彼女を乗り越えてより遠く、より深い過去に行くの。メイなら遠くまで行って歴史に埋もれた真相と人類の運命の分かれ目を見ることができるかもしれない。火を追う我が人類の文明のために行ったすべて、それから火を追う我が犯した取り返しがつかないミスも。まあ結果はどうあれ私たちの時代は終わった。そして私たちはそれぞれの使命を果たした。たとえ世界が英雄によって救われなかったとしても、少なくともあなたたちは生まれてきた。それが私たちの望んだ結果よ。人類がもう一度チャンスを手にしたのだから。もちろん神聖の時代にも様々なトラブルが訪れる。難題や試練にぶつかり立ち止まることもあるけど、それはあなたたちが解決すべき問題よ。きっとあなたたちはちゃんと答えを出せるもの。背負わされて前を向くのではなくて、誰かが選んだ道をただ進むことでもない。どうしたい、どうするべきか、そう考えながら自分自身の運命を、刻印を決めるの。自分の意志で自分が決めた目標に向かって自由な方法で自分が主役の人生を全力で歩むの。ほら、私はそうだし、みんなもそう。Sem vídeo grande, como assim nadar em dinheiro? そしてその時代が生んだ13人もそうだった。幾千万の奇跡が混じり合い、巡り合い、人もそうだった。幾千万。私はそうだし、みんなもそう。私の知ってる時代、そしてその時代が生んだ13人もそうだった。幾千万の奇跡が混じり合い、巡り合い、ここから花が一斉に咲く奇跡が生まれる。英傑の物語は少しは啓発になったかしら。きっと答えは決まってるわね。それが一番よ。そう思わない？だから古の楽園に何の意味があるかという質問に答えはない。少なくとも提案者である私はそう願ってるわ。その意味は来訪者自身が決めるべき。みんな自分自身の答えを手にするんだもの。すべての真相を見届けた後、誰かの理想を続けることを選ぶ。それとも暗闇の中で眉を破って蝶になり、私たちが考えたことのないような道を切り開くのか。私の豊かな想像力なら数十数百もの結果を思いつくことができる。けど私が言っても何の意味もない。その心に答えがあることが一番大事だから。とにかくメイ、あなたのことを応援してるよ。だってあなたは私と同じ。Eu ganho de 200 a 300 conto, pô. Só dá pra pagar o que eu gasto aqui, velho. Netflix, Prime Video, a internet. ありがとう。
あなたがこんなに話しているの初めて見たわ。こんな私はちょっと慣れないかしら。De vez em quando sobra um pouquinho pra comprar alguma coisinha, né? Aí os bagulho mais caro, tipo, o controle, o meu microfone aqui, né, velho? Junto com o suporte, tudo isso aí é só quando eu recebo do YouTube e da Twitch, que aí já é como tem que juntar $100 pra poder tirar o dinheiro, né? Aí como assim... Inclusive, que merda, né, velho? Espero que quando eu for receber, o dólar esteja alto de novo, mano. Não que não esteja agora, né? Mas espero que esteja de novo, mais alto. Aí eu ganho 500 e pouco, tá ligado? Aí dá pra comprar um bagulho da hora. Aí quando eu receber o do YouTube e da Twitch, primeiro do YouTube vai ser, como eu falei, o webcam. Aí da Twitch vai ser mais memória pro meu PC, velho. Exato. E é tudo do patrocínio da live aí, a Guerra, iFund, Bona. Bancando eu, velho. E tipo, eu poderia ficar com mais dinheiro, tá ligado? É só, porra. Eu não preciso ter Netflix pra assistir o conteúdo que tá na Netflix, tá ligado? Mas pra gente assistir sem problema nenhum, eu gosto de assinar, tá ligado? Assinar Netflix, assinar Prime Video, assinar Crunchyroll, que aí a gente assiste de boa os bagulhos sem problema, tá ligado? Só os outros quando a gente tem que assistir que tá em outras plataformas, aí não dá. E eu tenho que juntar dinheiro agora também. Inclusive já tô até juntando já. Pra comprar o God of War Ragnarok, né, velho? Como eu falei, eu também pretendo trazer jogos originais. Eu só vou trazer jogo pirata se for exclusivo, né? Tipo o Asura, que é exclusivo apenas lá de... Na verdade não é exclusivo, né? Quer dizer, é exclusivo, né? É exclusivo pra console. Pra PC não tem. Aí nesse caso eu tenho que né? Usar a Steam verde. Mas em outros casos, se tiver condição de eu jogar original pra comprar, eu só vou jogar quando eu tiver condição de comprar, tá ligado? Eu não tirei o anúncio não, velho. Acho que foi a atualização da própria Twitch aí, velho. Tirar anúncio, sei lá. Depois vou dar uma olhada. 一時的に卒業した記念にね。今日の質問について他の人たちのところでは全く違う答えをもらうこともあるかもしれない。これは長い旅になるわ。立ち止まることも何も得られないこともあるかもしれない。けどそれは必ずしも悪いことじゃない。 Por isso que não dá pra fazer o que o Jonathan tava sugerindo, pô. Ficar dando filme de graça, abaixar o preço dos pontos aí. Assistir menos filme lá, né? Botar conteúdo diferente. Pô, eu preciso ganhar, velho. Não tem jeito. Pra mim, pagar as coisas lá que a gente usa aqui, velho. Netflix e tal, internet. Eu preciso do patrocínio. Se eu fosse rico, se eu trabalhasse na vida real, velho, aí beleza. Daria pra entrar no consenso melhor. その過程にはちゃんと意味がある。ここにいる13人がかつて体験したようにね。ほら、彼らはあんなに誇らしげに生き、信念を貫き、命で文明の昇華を奏でた。これは英傑と呼ばれた人たちの物語。13人の失意者が完結させることができなかった旅。だけどメイ、あなたの旅はまだまだ続く。そうでしょ？なら心のままに進みましょう。足跡をたどってあの火を追った生徒を見届けなさい。最後は死した者たちの墓を越え、私たちが作れなかった未来を作りなさい。
Esse diálogo aqui, ela já mostra um pouquinho do que a Guerra falou, mano. Quando ela disse que deposita esperança na Mei, velho. Acho que ela tá preparando o caminho. 行きましょう。メビウスは扉の向こうにいる。É. Meu Deus. 別に食べたりしないから。それともどうすれば私を食べられるのかを考えてる。 Óbvio, você é uma loli. 悪いけど、そんな趣味 Na は。 verdade, não. É só uma garotinha mesmo. お姉ちゃんたら冷たいね。私はね、あなたが初めてこの古の楽園に入った時からずっとあなたのことを見守ってたのよ。 Inclusive, eu não sei quando vai chegar uma atualização no YouTube aí, velho. Que vai entupir de anúncio lá, velho. Também não? Ela fala igual uma criança. ずっとあなたのことを見守ってたのよ。見守る。伺うの方が正しいんじゃなくて。どうかしら。メビウ Da ス。 mob, velho. つまんないの。せっかく素敵な第一印象を残そうとしたのに。待って。単にこういうの好きじゃないのかな。じゃあ、お姉ちゃん、ここ暗い。怖いよ。お姉ちゃん、私を連れてって。 もういいわ。 Ah, tá. リッチャさん、他人の家にいるときは基本的に家主を立てた方がいいってこと教わらなかった？いい É, mas quando o carinha ela fala, seu Barucon, aí tu não reclama, né? メビウスという名前以外、彼らはあなたに何も教えなかったの？確かに。あなたに関することはあまり教えてくれなかったわ。けど、あなたには気をつけろって。 Eu tô até quase que gozando aqui. それなら、どうしてあなたはここにいるの？どうして何の警戒もなく私にそこまで話す？ おいで、かわいいラットさん。メビウス、あなた。ここにもう少し深く。そこにあるわ、無限の刻印。あなたに渡しましょう。あなたがもう一歩前へ踏み出してくれたら、あと一歩でいいから。 E assim o infinito aparece. O que acontecerá com Mei a partir de agora? O que Mobius quer com ela? E por que todos os Flame Chasers pareciam tão apreensivos em relação a ela? Ainda estamos longe de alcançar as profundezas de Elysium. E se vocês querem o próximo resumo, deixa o like, se inscreve e mais uma vez compartilha. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, nos vemos na próxima parte do arco de Elysium. Fui! Muito bom aí, velho. Parabéns, Anjo Dark, velho. Vídeo sensacional aí, trouxe história pra gente aí. Muito pica, velho. Bom. Falamos pra caralho, acrescentamos meia hora de conteúdo.
Período dela, Infinity Ouroboros. Ok. Muito bom, muito bom.